Vamos para Brasília, então, porque não faltam notícias por lá também, até porque nessa semana, meu amigo e minha amiga, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito algumas reuniões para escolher o sucessor do ministro Barroso como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E na noite de ontem ele recebeu ministros do próprio Supremo e também o ministro da Justiça, ex-decano do Supremo, Ricardo Lewandowski, ali para começar a acertar tudo. Pelo visto, o advogado-geral da União, o AGU, Jorge Messias, ainda é apontado como franco favorito e para a própria indicação, que fique claro. Mas David de Tarso tem famosas celebridades se manifestando sobre a escolha de Lula já? Tem, a Anitta escreveu um story no Instagram dela. Ela disse assim, ó, abre aspas, tenho certeza que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda a esperança. Então ela fez essa publicação fazendo uma alusão aí ao presidente Lula para essa indicação, né? Mas tem uma apuração também da Beatriz Manfredini, né, a nossa colunista aqui da Jovem Pan News, trazendo o seguinte aspecto. O presidente Lula, caso ele seja reeleito no ano que vem, ele pode fazer a indicação de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a direita está bem preocupada com isso, porque alguns vão se aposentar. Tem o Gilmar Mendes, tem o Fux também que se aposenta porque completam 75 anos. Me ajuda aí, mano, o terceiro. A Carmen Lúcia também vai completar 75 anos. Então... Aí ficam 3 desse governo, mais 3 do próximo. Isso. E claro que isso é importante, porque aí as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte, entre 11 ter 6 indicações do próprio presidente Lula, gera uma preocupação em relação ao campo ideológico da direita, né? Porque realmente aí você tem várias lembrando aqui, pessoal, relacionadas a isso. Excelente ponto. Agora, Jess, vem lembrando aqui, é notória a subrepresentação feminina nos mais de 130 anos de STF. A gente fala da Ellen Grace, nomeada pelo FHC, a própria Carmen Lúcia, né, nomeada pelo presidente Lula, e naturalmente Rosa Weber também no governo Dilma Rousseff. Vamos aqui com o Jess Peixoto e entender, porque uma coisa é você valorizar a mulher pela competência, por todos os predicados, outro é para bater uma cota identitária e sinalizar virtude, né? Acho que é possível priorizar o primeiro em detrimento do segundo. A questão aqui nesse debate e a cobrança da Anitta em relação a isso, não é uma cota, é competência mesmo. Veja bem, os nomes cotados aqui, o Jorge Messias, ele é formado em Direito, tem ali um currículo de mestrado e nunca foi juiz testado em nenhuma outra corte do país. O Rodrigo Pacheco é bacharel em Direito, advogado e ele tem uma especialização. Mas, na verdade, ele nunca teve também uma presença em uma outra corte enquanto juiz. Ursinho de verão. No comparativo, se você pega nomes de mulheres, como, por exemplo, a Edilene Lobo, Daniela Teixeira e Maria Elizabeth Rocha. São mulheres que estão sendo cotadas aí, defendidas por determinadas ONGs, determinadas instituições que estão falando sobre a representatividade feminina. Todas são doutoras ou mestre, autoras, foram testadas em outras cortes superiores, seja TSE, seja STJ, e apresentam uma competência brilhante. Inclusive, a ministra Daniela Teixeira, que é do STJ, ela conseguiu em um ano diminuir o acervo que estava ali no gabinete dela em mais de 50%. Isso é mérito. Quando a gente olha para a escolha óbvia e a gente compara na qualidade do currículo, essas 3 mulheres dão um banho em Messias, em Rodrigo Pacheco, no sentido desse notório saber e da qualidade. Então, a questão aqui não é uma cobrança apenas de uma pauta, mas também desse currículo. E vale mencionar que o Lula está indo para a 11ª indicação. Dos 11 que ele terá indicado, apenas uma foi a mulher, a ministra Carmen Lúcia. Isso também mostra que, como a pauta dele em relação às mulheres, ela só acontece de vez em quando. Na ONU, recentemente, ele cobrou representatividade da mulher ali no secretariado-geral. Mas espera, quando ele pode escolher isso, aí não importa o número de mulheres, aí não importa a qualidade das mulheres. E estamos falando de um presidente que indicou 2 nomes, e aqui Toffoli, que ele é bacharel em Direito, ele não tem nenhuma especialização, ele foi advogado, assessor ali do PT dentro da Câmara dos Deputados, mas não há nada que brilhe no Toffoli. E o ministro Zanin, que embora tenha sido um advogado de carreira, ele não chegou nenhum mestrado, doutorado, ele formou em Direito, fez uma especialização e seguiu como advogado. Então a gente vê que no final das contas, as mulheres estão sendo preteridas, mas mais do que isso, a qualidade está sendo preterida e o que está se escolhendo são os
coleguinhas de sala, os menininhos do seu clubinho. Isso é muito problemático para uma democracia, ainda mais para uma democracia de um governo que se diz defender as mulheres e disse que isso era uma pauta principal, criticou muito o governo anterior de Bolsonaro pela representação. Então, se fala tanto nisso, se promete-se tanto isso, se cobra-se tanto isso, cadê sair da hipocrisia e indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal? Meus amigos. Perfeito comentário hoje, hein? Perfeito. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Temos aí essa sonoplastia, ou foi esquecida aí, ô meu querido? Olha só. Vê aí a passo de caga do manco, a palma mais merecida. Agora tá aí a Anitta metendo o bedelho também nessa situação, enfim, deixando claro a sua opinião, deixando claro que o presidente Lula tem que indicar uma mulher, qualquer mulher que seja, naturalmente com exceção da Ludmilla, claro. Mas, Guilherme Sugimori, seu destaque. Assina embaixo do que a Jess disse? Putz, assino completamente embaixo. Lula garantiu o corte do dia, ela, né? Lula garantiu o corte do dia. Não, Lula tá errado. Era uma oportunidade. Vai perder outra oportunidade de indicar uma mulher para o STF. O STF precisa disso. A qualidade das alternativas é alta. Isso é o resultado do que a gente está vendo aí, da importância política que o papel do STF tomou, né, para o executivo. A prioridade do Lula e dos outros governos, será assim, acredito eu, tem sido priorizar as pessoas alinhadas e que eles acreditam que estejam mais próximas ali e que eles possam confiar em assuntos políticos futuros, decisões do STF. Essa tem sido a pauta porque o STF virou um dos elementos principais, porque muitas coisas estão sendo judicializadas. Então o assunto vai passar para o jurídico e isso acaba afetando o governo enormemente. E agora o governo vê isso como uma nomeação essencial para sua atuação futura. É uma perda de oportunidade. Tem mulheres extremamente qualificadas e precisa ter diversidade nesse tipo de órgão, sim. Especialmente se for mais qualificado, né? 3 mulheres em 130 anos não é equilibradinha, né? Mas tudo bem. E não é nem pela equilibradinha como um fim em si mesmo. É mais para você cumprir as promessas e tudo que você ofereceu e projetou como esperança para a militância que o elegeu. Isso que a gente deveria estar cobrando. Pelo menos é o ângulo que eu acho mais válido aqui. De qualquer forma, vou acionando minha dupla David de Tarso, que tem, nesse momento, vai trazer o termômetro aqui da tropa do Morning Show, sempre frenético, sempre impiedoso no chat. Eu imagino, só acho que a galera não está deixando barato nessa pauta, nesse tema. Vai que é sua. Não, sem dúvida, né? O pessoal repercutindo bastante a questão dos Correios, até foi um pedido, né, por parte da nossa audiência. Então é você, meus amigos e minhas amigas, que pautam esse programa. A gente trouxe esse assunto. E também sobre o comentário da Jess, trazendo esse ponto que eu acho que é excelente, né? Sobre o currículo também dessas pessoas. Então, a avaliação no final deveria ser de currículo. Qual a sua qualificação para assumir esse posto? Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo nas indicações tanto do Supremo Tribunal Federal, como também de estatais, como a que a gente citou dos Correios. Até as pessoas estão repercutindo isso. O Moisés Constâncio trazendo aqui realmente esse comentário, né? De que tem que ter um saber jurídico em relação às pessoas. Então, o chat está sendo pautado com base nessas informações. E um detalhe, hoje pela manhã, a filha do presidente do Supremo Tribunal Federal, Melina Fachin, diretora da Faculdade de Direito lá do Paraná, da UFPR, uma jurista, ela se posicionou ativamente nas redes sociais, em seu Instagram, cobrando por uma mulher no STF. E essa cobrança também está se dando em cartas de entidades jurídicas em relação ao presidente Lula. Então, não só na Anitta, não só nas figuras mais famosas, mas também nas autoridades e nas figuras variadas dentro desse setor. E um detalhe, quando a gente olha para essa indicação, vale mencionar que não é um avanço, não é nossa, não. No governo Bolsonaro, tínhamos 2 mulheres. Agora temos apenas uma. Então, se está restabelecendo o que foi ali a saída da ministra Rosa Weber, que, por sinal, fez um excelente papel à frente do Supremo Tribunal Federal, se prezava não dar entrevistas, se cumprir a lei da magistratura. Então, assim, a gente tem que olhar para essa situação e entender que é o mínimo do mínimo em termos de representatividade, mas de qualidade. Mulheres também
também tem qualidade. Então, uma coisa é a gente falar que, vamos com uma mulher porque é mulher. Não, eu mostrei pra vocês como, tecnicamente, essas 3, e eu tô pegando 3, tem muito mais, são mais competentes e apropriadas do que o Rodrigo Pacheco, que tem como grande marca, com grande questão no currículo, muitas vezes ter participado de um processo como advogado e depois ter sido político a vida inteira. Então, a gente precisa olhar pra qualidade técnica. Não vamos repetir os mesmos erros do passado. Exato. E é por não ser a qualidade técnica o ponto principal que a gente tem uma desigualdade tão grande na história do STF. Em 172 ministros na história, apenas 3 mulheres, ou seja, menos de 1%, aliás, um pouquinho acima de 1%. E uns cascalhinhos, né? 1,7 alguma coisa por cento na história do Supremo Tribunal Federal. Falar sobre isso não tem nada a ver com lacração ou com achar que o mundo tem que ser feito por cota. Não é disso que se trata. O que se trata é de reconhecer que uma desigualdade monstruosa como essa é fruto, sim, de um desequilíbrio institucional que não está baseado em mérito, que está baseado em coleguismo, em patrimonialismo, naquele interesse que é conectado com quem já tem poder. É por isso que nós temos esse desequilíbrio de gênero tão grande. Ele não é um resultado natural de diferenças de mérito, pelo contrário.